Olá, que bom ter a sua companhia aqui no Juros 360 Lab. Hoje a gente vai mergulhar num julgados bem recentes, sabe, do STJ, direto do informativo 805, de abril de 2024. A ideia é, assim, tirar o essencial mesmo, de forma clara, e organizamos em blocos, tá? Para facilitar. Neste primeiro, são 5 decisões importantes. Vamos desempacotar isso. A primeira é da Corte Especial, o HDE 7.986. Tema delicado: transferência de execução de pena. Brasileiro nato condenado lá na Itália para cumprir pena aqui. Como fica, né? Exatamente. E olha, o ponto central que o STJ bateu o martelo foi o seguinte: essa transferência, que está lá na lei de imigração, em tratados, ela é cooperação jurídica. Ah, não é extradição. Não é extradição, são coisas diferentes, né? Por isso, não viola a Constituição, aquela parte que proíbe extraditar brasileiro nato. É cooperação, simples assim. Entendi, faz sentido essa distinção. Mas. E aquela questão da lei penal não poder retroagir para prejudicar? Como que a lei de imigração entra aí? Ótima pergunta. É que essa parte da lei de imigração, especificamente sobre a transferência da execução, o STJ entendeu que a natureza dela é mais de cooperação internacional mesmo. Ah, não é puramente penal, então. Isso, não é estritamente penal nesse ponto. Por isso pode aplicar logo, sabe? E tem outro detalhe importante: evita o bis in idem, Hum, para não punir duas vezes pelo mesmo fato. exato. Não vai ter outro julgamento aqui. É só cumprir a pena que já foi dada lá fora. O foco na cooperação para executar a pena, entende? Entendi. Bem claro. Bom, seguindo, vamos para a segunda sessão. Recuperação judicial e garantidores. É o agende no Z-Declar, no CC 172.379. Esse caso aí, a briga era sobre a novação da dívida, né? Aquela renegociação que acontece no plano de recuperação. O STJ reafirmou uma coisa. Essa novação da dívida principal lá da empresa em recuperação, ela não passa automaticamente para os coobrigados. Fiador, avalista, Não é automático. não. Especialmente se o credor daquela garantia específica, sabe, não concordou com isso lá na Assembleia, ou nem estava lá. Então, peraí. Quer dizer que a recuperação da empresa não livra totalmente os garantidores. O credor que não concordou pode cobrar deles. Exatamente isso. Para esses credores, os que ficaram de fora ou discordaram, as garantias continuam valendo, firmes e fortes. E ele pode executar fora da recuperação. Pode sim executar o garantidor por fora. Tem até súmula sobre isso, a 581 do STJ. Ou seja, o plano não é um passe livre para o garantidor se o credor não topar, né? Claríssimo. Agora, mudando um pouco. Processo civil. Terceira sessão. Um caso em segredo de justiça. Mas o ponto é sobre embargos de divergência. O que pegou aí? Aqui a questão foi assim, um rigor formal bem específico. O STJ diz que faltou a certidão de julgamento dos acórdãos paradigma. Aqueles que você usa para mostrar que tem decisão diferente no próprio tribunal, sabe? Sei. E o problema foi? O problema é que essa certidão não estava lá quando o recurso foi apresentado. E a decisão foi: não dá para juntar depois. É um vício que não se conserta nesse caso. Ué, mas por que tão rigoroso? Não tem aquela regra do CPC que permite corrigir alguns vícios? Tem a regra do 932, parágrafo único. Mas a lógica aqui foi diferente. A terceira sessão entendeu que provar a divergência com os documentos certinhos na hora é tipo o requisito para a própria existência do recurso ali. Caramba! Então, sem o documento na hora certa. O recurso naquela parte é como se nem existisse. Por isso a regra geral de sanar vício não se aplicou. Ficou o recado, né? Atenção total na hora de protocolar. É um formalismo que exige cuidado mesmo. Bom, mudando de área de novo. Direito tributário agora. Primeira turma. RSP 1515500. PIS/COFINS sobre cigarro. Substituição tributária. Isso. Tributário sempre rende, né? O debate aqui foi sobre retroatividade de lei. Tinha uma lei antiga, aí veio uma nova, a 10.865 de 2004. Essa lei nova estendeu a substituição tributária do PIS/COFINS do cigarro. Antes era só para o varejista, e a lei nova incluiu o ataquista também. Ok, inclui o ataquisca. E a dúvida era: A dúvida era, essa lei nova podia ser aplicada para vendas que o ataquista fez antes dela existir?
antes de 2004, E a resposta do STJ foi? não pode retroagir. Exato, não pode. O tribunal entendeu que a lei não foi só para explicar melhor a antiga, sabe? Ela claramente ampliou quem tinha que pagar por substituição. Criou uma obrigação nova para o atacadista. Ah, então ela inovou, não só interpretou. Isso. E como ela inovou, não pode voltar no tempo para pegar fatos que já tinham acontecido. Tá lá no Código Tributário Nacional, artigo 106, segurança jurídica, né? Faz todo sentido. Para fechar este bloco, então, vamos de direito ambiental. Segunda turma, RRRSP 2065-347. Despejo de esgoto irregular. Para fechar, um caso ambiental bem importante. A decisão reforça a proteção ao meio ambiente. O STJ disse que, mesmo que não tenha uma perícia super detalhada provando o dano específico, o simples fato de jogar esgoto sem tratamento numa área sensível ali perto de arrecifes, no caso, já cria o dever de reparar o dano ambiental. Nossa, isso é forte. Quer dizer, o risco do dano, a potencialidade, já obriga a reparar, mesmo sem a prova concreta do estrago ecológico X ou Y. Exatamente. É o que chamam de dano in re ipsa, presumido. Baseado nos princípios da precaução, da prevenção. O risco de poluir com esgoto ali é tão óbvio, né? E a prova? Quem tem que provar o quê? Aí que está o pulo do gato. O ônus da prova inverte. Quem despejou o esgoto é que teria que provar, olha, apesar de irregular, minha ação não tinha potencial de causar dano. Entendi. Na dúvida, protege o ambiente. Exatamente. Uma visão bem protetiva. Uma visão importante mesmo. E olha, com essa análise sobre responsabilidade ambiental, a gente fecha este primeiro bloco de julgados do informativo 805 da STJ. Pois é, passamos por bastante coisa, hein? Cooperação internacional, recuperação, processo, tributário, ambiental, temas bem variados e com impacto, né? Com certeza, assuntos que mexem com o dia a dia de muita gente. Verdade. Então, ficamos por aqui neste bloco, nos veremos no próximo. Olá, vamos retomar aqui, dando continuidade à nossa análise do informativo 805 do STJ. Vamos lá, bastante coisa interessante nesse informativo. Pois é. Nesse bloco agora a gente vai passar por 6 julgados. Tem plano de saúde, tem desconsideração da personalidade jurídica. Aquela que sempre volta, né? Sempre. E também penhora em imóvel com alienação fiduciária, inventário, guarda internacional. Uma questão bem delicada essa da guarda. Verdade. E, para fechar, recuperação judicial e as certidões fiscais. Muita coisa. Sim, temas bem práticos do dia a dia em forense. Exato. Os casos são RESP 2.112.090 de São Paulo, RESP 2.123.732 do Mato Grosso, outro de São Paulo, 1.835.431. Tem também o agente no RESP 1.761.773 do Paraná. Isso. E uma decisão sobre busca e apreensão de menores e o RESP 1.955.325 lá de Pernambuco. Pronta pra gente destrinchar isso? Prontíssima. Vamos começar. Beleza. O primeiro, RESP 2112090SP. É aquela história: o plano de saúde não tem o médico ou o serviço na minha cidade. Preciso ir para outra cidade, mas não é a cidade vizinha, é um pouco mais longe. O transporte, quem paga? Olha, nesse caso, a operadora do plano de saúde tem que bancar sim. O STJ entendeu que é obrigação dela custear o transporte, tanto a ida quanto a volta, sabe? Mesmo não sendo cidade vizinha. Mesmo não sendo. A chave é: o deslocamento tem que ser para um município que não seja limítrofe, mas que esteja na mesma região de saúde. E isso só acontece porque não tem o prestador na cidade de origem, ou ele não está disponível. Entendi. E qual a base para isso? A ideia é garantir o acesso ao serviço que foi contratado, né? Isso está ligado à Lei dos Planos de Saúde e foi reforçado pela Resolução Normativa 566 da ANS de 2022. Sem o transporte, muitas vezes o acesso seria só teórico, né? Faz sentido. Garante a efetividade do direito. Bom, mudando agora para o RESP 2123732-MT. Um credor pediu a desconsideração da personalidade jurídica na execução, o juiz negou, e essa decisão não cabe mais recurso, transitou em julgado. Certo. Aí o credor vai lá e tenta de novo, no mesmo processo, com os mesmos argumentos. Pode isso?
Não, não pode. A partir do momento que a decisão que negou o pedido se tornou definitiva ali naquele processo, acabou a discussão sobre aqueles argumentos, aquela causa de pedir. Hum, Tentar de novo seria. Bom, seria querer rediscutir o que já está decidido e coberto pela coisa julgada ou, no mínimo, pela preclusão dentro do processo. É uma questão de segurança jurídica de estabilidade. Entendido. Preclusão na veia. Agora uma situação que dá nó na cabeça. RESP 1835431-SP. Um credor consegue penhorar os direitos que um devedor tem sobre um imóvel. Só que esse imóvel está em alienação fiduciária, o devedor está pagando ainda. Certo. Os direitos aquisitivos, né? Isso. Aí o devedor para de pagar o financiamento para o banco. O banco, que é o credor fiduciário, vai lá e consolida a propriedade, pega o imóvel para ele. Como fica a penhora daquele primeiro credor sobre os direitos? Então, essa penhora específica, a que recaía sobre os direitos do devedor de adquirir o imóvel, ela simplesmente desaparece, Ela se extingue. extingue, mesmo tendo sido feita a eles. Sim, porque a consolidação da propriedade pelo credor fiduciário é um procedimento previsto na Lei de Alienação Fiduciária, a 9.514. Quando o banco consolida, aqueles direitos do devedor deixam de existir. A penhora que incidia sobre eles perde o objeto. Nossa. E o credor que penhorou fica vendo navios? Não necessariamente. O que ele pode tentar fazer é verificar se depois que o banco vender o imóvel em leilão, para pagar a dívida fiduciária, vai sobrar algum dinheiro para o devedor original. Se sobrar, aí sim ele pode tentar penhorar esse faldo. Mas a penhora sobre os direitos em si já era. Entendi. É uma proteção forte para o crédito com garantia fiduciária. Ok, vamos para inventário. Aginte no RESP 1767373-PR. Morreu alguém deixando dívida. Quem pode pedir para abrir o inventário? Só a família, os herdeiros? E faleceu também pode pedir a abertura do inventário. O Código de Processo Civil é claro nisso, lá no artigo 616. Ele fala em legitimidade concorrente. A concorrente, então tanto um quanto o outro podem. Exatamente. E faz sentido, né? Porque é o patrimônio deixado, o espólio, que responde pelas dívidas. Permitir que o credor inicie o inventário é dar a ele um caminho para buscar o pagamento do que é devido. Certo, uma ferramenta importante para o credor, então. Agora, uma situação internacional delicada. Tem uma decisão lá de fora sobre guarda de filhos. O STJ homologou aqui no Brasil. Tudo certo. Ok. Só que depois, as crianças vêm morar no Brasil, se adaptam aqui, criam vínculos. Essa homologação da decisão estrangeira impede que se discuta uma mudança na guarda aqui na justiça brasileira? Não, de forma alguma. A homologação pelo STJ, ela só atesta que a decisão estrangeira cumpriu os requisitos formais para ter validade aqui, mas ela não congela a situação para sempre. Se a vida mudou, se as crianças agora moram no Brasil e estabeleceram residência aqui, a justiça brasileira se torna competente para analisar um novo pedido, seja de modificação da guarda, seja de regulamentação de visitas, o que for. O foco muda para o melhor interesse atual das crianças e o foro competente passa a ser o da residência delas aqui. O que importa é o bem-estar da criança naquele momento onde ela vive. Exatamente. A realidade se sobrepõe àquela decisão homologada anteriormente, se for para o bem dos menores. Perfeito. Para fechar o bloco, recuperação judicial, RESP 195.325-PE. A gente sabe que teve a Lei 14.112 de 2020, que mexeu bastante coisa. A pergunta é: depois dessa lei, a empresa que está em recuperação precisa apresentar as certidões negativas de débito fiscal para ter o plano aprovado pelo juiz? Aquelas CNDs? Sim, precisa. Essa foi uma mudança bem significativa trazida pela Lei 14.112. A partir da entrada em vigor dela, a apresentação das certidões de regularidade fiscal federais se tornou um requisito obrigatório para homologação do plano de recuperação. Ah, então agora é exigência mesmo. É exigência. Está lá no artigo 57 da Lei de Recuperação e Falência e tem relação com o artigo 191-A do Código Tributário Nacional. A lógica do legislador foi, olha, estou criando mais condições para a empresa negociar e parcelar o débito fiscal, porque a lei também trouxe novidades nisso, então, em contrapartida,
Vou exigir que ela demonstre a regularidade para aprovar o plano. Entendi. Uma coisa atrelada à outra. E isso vale para todos os processos? Essa exigência vale para as decisões de homologação do plano que foram proferidas depois que a Lei 14.112 entrou em vigor. Não retroage para pegar decisões anteriores. Ok, marco temporal claro. Olhando esses 6 casos, o que a gente pode tirar de lição geral? Olha, me parece que a gente vê o STJ tentando, como sempre, equilibrar as coisas, né? De um lado, regras processuais importantes, como a preclusão, para dar segurança, ou requisitos legais novos, como as certidões na recuperação, Mas, do outro lado, sempre a preocupação em proteger direitos fundamentais. como o acesso à saúde, no caso do transporte, Exato. ou o melhor interesse da criança na questão da guarda internacional. E até a tentativa de viabilizar a recuperação da empresa, ainda que com novas exigências. É o direito se adaptando, tentando responder às complexidades da vida e às novas leis que surgem. São decisões que mostram bem essa dinâmica, né? O direito tentando acompanhar a realidade social e econômica. Com certeza. Bom, com isso, a gente encerra esse bloco de análise do informativo 805. Foi ótimo. Foi mesmo. A gente se vê então no próximo bloco para continuar essa conversa. Olá, bem-vindos de volta. Hoje a gente continua a nossa análise do informativo 805 do STJ. E isso, vamos focar nos 6 últimos julgados daquela edição de 2 de abril de 2024. Exato. Temos temas variados: revisão criminal, crime tributário, reparação civil. E também uns julgamentos suspensos bem importantes, né? Além de tema novo afetado. Isso mesmo. A ideia é destrinchar o essencial aqui pra gente. Vamos lá. Começando pelo agravo regimental no ARESP 2.241.055 lá de São Paulo. É um caso, assim, peculiar de lavagem de dinheiro. Ah, sim, aquele do prefeito eleito, né? Esse mesmo. O réu virou prefeito, ganhou foro no tribunal, aí separaram o processo dele dos outros corréus. E a complicação foi que ele acabou condenado. Enquanto os corréus julgados depois, lá na primeira instância, foram absolvidos pelos mesmíssimos fatos. Pois é. E aí o STJ disse, olha, tem uma incoerência aí. Não dá para manter essa condenação. Se não tinha prova nova, só contra ele, né? Exatamente. Se a base fática é a mesma, a solução tem que ser coerente. Aí eles usaram a revisão criminal. Com base no 621 do CPP, né? Incisos I e 3. Isso. E aplicaram por analogia o artigo 580 do CPP, aquela regra que estende a decisão favorável a outros corréus. Faz todo sentido buscar essa coerência. É segurança jurídica, no fim das contas. Com certeza. Ok, seguindo. Temos o RHC 161.701 da Paraíba. Crime tributário. Ah, esse é interessante pelo efeito cascata. Sim. Pagar o tributo antes da constituição definitiva. Aí, extinguiu a punibilidade do crime tributário. Mas, e os crimes ligados a ele? Lavagem, organização criminosa? Então, esse é o ponto-chave. A lavagem de dinheiro, ela tem o que a gente chama de acessoriedade limitada. Explica melhor isso. Ela é autônoma para processar, mas depende de um crime anterior que seja típico e ilícito. Se o crime base, a sonegação fiscal nesse caso, some, porque o tributo foi pago, né? Deixa de existir, juridicamente falando. Exato. Aí a lavagem perde o lastro. Fica atípica também. E, por consequência, a organização criminosa que precisa de infrações penais para existir. Cai junto, entendi. Mesmo autônoma, a lavagem não fica de pé sozinha se a base sumir. Isso, precisa do ilícito penal anterior. Claríssimo. Bom, agora um ponto sobre formalidade processual. Agravo regimental nos embargos de declaração no ARESP 1797301-SP. Reparação civil mínima, do 387-IV do CPP. Ah, essa da indenização na sentença penal? Isso. O ponto curioso é, o pedido de indenização não veio na denúncia do MP, só depois pelo assistente de acusação. O STJ validou isso. Não, não validou. O tribunal reforçou uma posição recente da terceira sessão. Qual posição? A de que o pedido de reparação mínima, inclusive com o valor pretendido, tem que estar lá, expresso na denúncia, desde o começo. Para garantir o contraditório e a ampla defesa sobre esse ponto específico, né? Exatamente. O pedido só do assistente depois não supra essa exigência. A formalidade aqui protege garantias, tá? Certo. Clareza desde o início. Ok, vamos agora para os temas que ainda estão em aberto na cor especial. Primeiro, o RESP 1.955.981 de Goiás. Esse é quente.
Acesso a dados cadastrais. Muito. A pergunta é: MP ou delegado podem pedir direto para o banco dados como nome, CPF, endereço, sem ordem do juiz? Olha, o julgamento está suspenso, teve pedido de vista coletiva, mostra como o negócio é complexo. E como estão os votos até agora? A relatora, ministra Nancy Andrighi, votou permitindo. Entendeu que dado cadastral não seria bem o sigilo bancário protegido. Mas teve divergência, né? Sim, e forte. Ministro Raul Araújo abriu a divergência dizendo que precisa de ordem judicial sim, que o sigilo cobre qualquer dado do cliente no banco. E outros ministros acompanharam essa divergência antes da suspensão? Acompanharam. Então, um embate claro entre poder de investigar e direito à privacidade. Vamos ter que esperar a definição. Com certeza. E o outro suspenso na Corte Especial é o tema repetitivo 1169. Ah, sobre execução de sentença coletiva genérica. Isso. A dúvida é, para cada pessoa cobrar sua parte, precisa sempre passar por aquela fase de liquidação antes, para definir o valor exato? Então, a proposta inicial do relator, ministro Benedito Gonçalves, foi de flexibilizar. Se der para achar o valor com um cálculo simples e a pessoa provar que está no grupo da sentença, Poderia pular a liquidação. para agilizar. Exato. Mas aí o ministro Raul Araújo pediu vista também. Então, suspenso. A decisão vai mexer muito com a efetividade das ações coletivas. Sem dúvida. E para fechar, temos um tema novo afetado pela terceira sessão, o tema 1241. O que ele vai discutir? Esse tema vai tentar uniformizar uma questão do tráfico privilegiado, aquele do artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas. E qual é a questão específica? E se a quantidade e a variedade da droga apreendida podem ser usadas e como para definir a fração de redução da pena. Se reduz mais, se reduz menos. Ah, para criar um critério mais uniforme no país todo para essa redução? Exatamente. É buscar uma padronização nessa análise. Entendido. Bom, então, recapitulando rapidinho, vimos a importância da coerência nos julgamentos separados. O efeito dominó quando o crime anterior é atípico, para lavagem e organização criminosa. A necessidade do pedido de indenização estar já na denúncia e essas duas discussões enormes paradas na Corte Especial sobre dados cadastrais e execução coletiva. Além da nova questão do tráfico privilegiado, que a terceira sessão vai uniformizar. Bastante coisa. Muita coisa. E fica a reflexão, né? Como que essas futuras decisões da Corte Especial sobre os dados e a liquidação No RESP 1995.981 e no tema 1169. Isso. Como elas vão, assim, ajustar essa balança entre investigação e privacidade? E qual vai ser o impacto real na agilidade e na força da proteção dos direitos coletivos aqui no Brasil? São pontos muito sensíveis, né? Com consequências bem práticas para o dia a dia. Demais. Questões para a gente continuar acompanhando de perto. Muito obrigado pela companhia em mais essa análise aqui no canal Júris 360 Lab. Valeu, pessoal. Se essa conversa foi útil, considere se inscrever no canal e deixar aquele like pra gente. Até a próxima!